seu café é muito bom. Um homem sozinho tem que saber se cuidar. Então não é casado? Não. Nunca foi? Não. Quer se casar? Não. Não quer uma mulher só pra você? Para quê? Compartilhar o seu nome, ter seus filhos, ser uma companheira. Para me mandar parar de beber? Parar de jogar? Para economizar? E para se queixar das suas dores e angústias todos os dias? Não, obrigado. Deve ser uma vida solitária. É uma vida muito boa. Muito bem, está no ar Carlos França Podcast. Estamos de volta hoje, dia 19 de maio de 2021. E já começo explicando por que eu sumi. Primeiramente, tive uma falta de criatividade, digamos assim. Fiquei sem assunto para falar. E aí, parti para gravar lives. Fiz umas lives aí, umas delas apaguei, outras ficaram aí no canal. Que é aquela live que eu abro do nada, quando dá vontade, que eu chamo de para-raio de maluco. E deixo o link na descrição, quem quiser entrar, entra na live, a gente conversa. Se não entrar ninguém, eu fico falando sozinho, tudo bem. E até a live eu desanimei, porque eu gravei uma live muito bacana com até o Dom Canário entrou e participou. E depois eu fui ouvir para ver como ficou. E eu vi que tava falhando o áudio. Não sei se foi o microfone, não sei se foi a internet, não sei se foi... Eu sei que tava muito ruim, tava tipo... Eu acho que foi a internet, porque tava lento. As coisas que eu mostrei alguns vídeos, umas coisas assim, e ficava meio lento, o computador, minha voz falhava. E eu sou muito chato com essas coisas. Então meio que me deu uma desanimada. E aí, eu fui parando e chegou um momento que eu esqueci que eu tinha esse podcast aqui. Mas lembrei e estou de volta. Falando no Dom Canário, se você chegar a ouvir isso aqui, meu amigo, manda um e-mail pra mim, cara, carlosfrancapodcast@gmail.com. Queria conversar um negócio com você sobre aquele podcast sobre poder que a gente conversou aquele dia. Ver se você pode me ajudar. E é isso aí. Fiquei muito tempo sem gravar, os inscritos do canal diminuíram. Eu acho que é o YouTube que faz isso, porque não tem condição um canal que nem tá produzindo, tá fazendo as pessoas entrar no canal para se desinscrever. Eu acho que provavelmente o YouTube vai tirando isso aí. Até o próprio Dan Canário já falou que o YouTube desinscreveu ele do canal e ele teve que se inscrever de novo. Enfim. Então é isso aí. Carlos França Podcast de volta. Vamos tentar voltar ao ritmo de gravar mais, pelo menos uma vez por semana. E é isso aí. Hoje teremos no quadro Fora de Contexto uma entrevista com um rapaz que tem muito a dizer. E no quadro Devaneios eu vou te contar por que eu quero Lula em 2022. Por enquanto, fique com o quadro Previsão Retroativa. Muito bem, o quadro Previsão Retroativa é aquele quadro aqui do podcast onde eu leio o signo da semana passada, o meu horóscopo da semana passada, e vejo se alguma coisa bateu. Como eu não planejei gravar esse podcast, geralmente eu salvo, eu entro no site lá, salvo o horóscopo e depois eu leio na semana seguinte, porque eles apagam, né? Como eu não planejei, então eu não salvei da semana passada. Eu vou abrir aqui o dessa semana mesmo. Hoje é dia 19. Eu tô abrindo aqui previsão de 17 a 23. E aí vamos ver se alguma coisa já aconteceu. A semana começa influenciada pela lua crescente que acontece nos últimos graus de Leão e chega em tensão com Júpiter já em Peixes. Foda-se. Indicando dias de movimento na sua vida social e aproximação de amigos, novos e antigos. Eu acho que bate. Isso aí bate porque realmente eu andei conversando com os amigos aí de longa data. Fazia tempo que eu não conversava. Isso na segunda-feira. Então, talvez
Isso aí tá certo, né? Os relacionamentos ganham força e destaque, tanto os pessoais quanto os profissionais. Olha, também, ontem lá no trabalho, tive uma conversa bacana com um colega de trabalho e tudo mais. Fazia tempo também que a gente não conversava. E a gente conversou sobre trabalho e tudo. Foi bacana também, tá? Se estiver envolvido com a negociação de uma parceria, pode esperar por progressos. Muito bom. Tomara que seja o que eu tô pensando. Porque eu tô vendo um projeto novo aí de um podcast novo. E tô bem animado. Talvez seja isso. Se for isso aí, vai ser bacana. O Sol em Touro. O Sol em Touro recebe um ótimo aspecto de Plutão em Capricórnio. Calma, vamos de novo. O Sol em Touro recebe um ótimo aspecto de Plutão em Capricórnio, indicando dias de... Ah, tá. Eu pensei que eu tinha lido errado, mas faltou... Aqui tinha que ter uma vírgula, assim. A pontuação que tá errada. Vamos lá. Novamente. O Sol em Touro recebe um ótimo aspecto de Plutão em Capricórnio. Aqui tinha que ter uma vírgula. Indicando dias de mudanças positivas em sua vida doméstica e em relacionamentos familiares. Bacana. O período pode envolver a compra ou venda de um imóvel. Tá. Eu tinha o do mês aqui, podia ter lido do mês até chegar perto do dia de hoje. Vai ficar muito longo se eu for ler. Tá bom. Esse foi o Previsão Retroativa. Carlos França Podcast. Fique agora com o quadro Fora de Contexto, com uma entrevista maravilhosa. Atenção, o áudio a seguir é uma peça de humor e não tem o intuito de ofender, difamar ou denegrir a imagem de seus participantes. Os áudios foram manipulados e os links dos originais se encontram na descrição do vídeo. Eu sou uma vaca vagabunda do Muito bem, esse é o quadro Fora de Contexto aqui no Carlos França Podcast. No episódio anterior eu fiz uma entrevista, tentei fazer uma entrevista com uma moça feminista, uma moça que representa a minoria das mulheres que é tão oprimida na nossa sociedade, porém não consegui terminar a entrevista. E hoje, para representar outra minoria, como o Carlos França Podcast é um podcast muito inclusivo, eu vou trazer uma outra pessoa, um outro representante de uma outra minoria aqui para o podcast. Na entrevista de hoje eu vou entrevistar o nosso amigo Mudinho. Fala aí, Mudinho. Muito bem, Mudinho. Mudinho, fala pra gente um pouquinho aí. Quantos anos você tem? O que você faz da vida? Conta pra gente aí. Tá, ô Mudinho, então conta pra gente aí alguma experiência de vida que você quer compartilhar pra gente, alguma história que você passou, alguma coisa assim de superação. Conta aí pra gente também como é a vida pra você, se é uma vida difícil, se você consegue levar bem. Fala um pouquinho pra gente aí. Tá, Mudinho, então é isso aí. Obrigado pela participação. E valeu, Mudinho, obrigado. Então tá bom, é isso aí, esse foi o Fora de Contexto, Carlos França, um podcast inclusivo. Aguarde, muito em breve teremos um podcast também em Libras. Um abraço aí pra nossa comunidade surda brasileira também. Não, eles não vão ouvir, né? Fique agora com o quadro Devaneios, aqui no Carlos França Podcast. Muito bem, esse é o quadro Devaneios. Vamos lá, hoje eu vou te contar o que eu vou fazer quando Lula ganhar em 2022, que provavelmente vai acontecer, segundo Datafolha e segundo
a minha própria pesquisa que eu ando vendo aí, os meus amigos e tudo mais, como o pessoal fala aí, né? O neoliberal, ele fala, mas no final ele cai no colo do comunismo. Isso aí já foi provado, inclusive na Segunda Guerra Mundial. Não sei se eu tô falando besteira, eu não sei de nada, e é na base do achismo que eu vou te contar a minha teoria, tá? É o seguinte, a gente tem no Brasil, eu sempre falo que a gente, eu tô falando que eu sempre falo, mas não sou só eu que falo, todo mundo sabe disso, não é novidade pra ninguém. Enfim, sou meio arrogante, né? Eu sempre falo. Enfim, todo mundo sabe que a gente tem no Brasil uma máquina do tempo que se chama Primeiro Mundo, né? Europa, Estados Unidos e tal. A gente consegue prever o que vai acontecer olhando para a Europa e para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem lá o fenômeno Joe Biden, né? Que ganhou do Trump e tudo mais. E tem a questão da mídia mundial, inclusive, que depois que o Joe Biden ganhou, o mundo virou um paraíso, né? Mesmo com pandemia e tudo mais, tudo está bem, tudo está bacana. Vivemos tempos de esperança, onde o bem vai vencer e tudo mais, tal. Beleza, todo mundo já sabe disso. E eu acho que, se você olha para a mídia brasileira hoje, é isso aí. É destruição, até antes da pandemia, né? É destruição, o mundo está acabando e tudo mais. Inclusive você vê qualquer pessoa de esquerda que vai dar uma entrevista, qualquer pessoa, seja lá qualquer coisa, qualquer tema, ele vai falar assim. Até antes da pandemia tinha isso, tá? Para não falar que é da pandemia. Principalmente nesses tempos que estamos vivendo. É sempre assim, né? Principalmente nesses tempos que estamos vivendo. Então, para dar aquela tensão, não sei se eles realmente acreditam que estamos vivendo tempos nebulosos. Agora estamos mesmo, né? Eu tô falando assim, antes da pandemia. Ou se eles fazem por maldade. Eu acho que a lavagem cerebral é tão grande que muitos nem fazem por maldade. Enfim, eu vi um vídeo muito interessante de um cara explicando. Pode ser conspiração, pode ser, enfim, seja lá o que for, mas faz um pouco de sentido. Ele falando sobre a moda, a interferência da moda de uma forma subliminar no pensamento das pessoas, né? Ele explicando que antigamente, na época do que era o Obama, né? A moda era até no Brasil teve aquele restart e tudo mais, foi o exemplo que ele deu, né? A moda era colorido, cores e tal, cores vivas. E logo quando entrou o Trump, a moda começou a ser cores mais militares, aquela roupa camuflada, aquele verde caqui, que é uma cor assim mais verde oliva, umas cores mais militarizadas, entendeu? Umas cores mais que lembram mais o meio militar. Isso aí ele explicando. E faz muito sentido. Se você parar pra olhar realmente, e ali ele mostra tal, imagens, tudo certinho, né? Não vou mostrar aqui porque é podcast, mas faz sentido pra caramba. E ele conta, ele fala, né, que é pra dar no subconsciente, subliminarmente, assim, para dar um ar de guerra, um ar de tensão nas pessoas, entendeu? E eu quero o Brasil feliz de novo. É o que eu quero. Então, o Lula vai ganhar, não tenho dúvida disso. Depois de tudo que a gente já viu aí. Não vou dizer que é o que eu quero, pessoalmente, lá no fundo do meu coração, né? Mas é uma realidade e a gente tem que se antecipar a ela. Como eu vou me antecipar? É o seguinte, eu já tenho o plano. Em 2022, primeiramente, eu não vou... Hoje em dia eu já não tô mais ligando.
Eu vejo assim de meio que por cima e tal. Sobre política e tudo mais, né? Eu quero assistir primeiramente o circo das eleições ali como um show, sem paixões e tudo mais, né? É óbvio que eu me posiciono à direita pessoalmente, né? Se fosse para escolher se o meu voto valesse uma eleição, eu votaria no Bolsonaro contra o Lula, né? Mas o meu voto não vale e, enfim. O Bolsonaro, ele tem mais popularidade que o Lula hoje em dia. Você pode falar de pesquisa Datafolha, você pode falar o que você quiser, mas tem mais popularidade no meio do povão, entendeu? Só que, cara, não tem mais como. Depois que aconteceu o que aconteceu, depois que o José Dirceu falou que nós vamos ganhar o poder, mesmo que não seja por eleições, e depois você vê tudo que tá acontecendo no Brasil, você entende que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, é tomar a Blue Pill. Tomar a Blue Pill. Igual no Matrix lá, que o cara... Aí tem um cara que quer voltar, aquele filme lá, o primeiro, que ele quer voltar pra aquela realidade, que não é realidade, né? Ele quer voltar pra aquela simulação e tudo mais. Cara, no cenário do Lula ganhar, não adianta querer brigar, não adianta querer fazer revolução, não tem como, não tem mais como. Ali vai ser jogar a toalha. E aí o que você vai fazer? Eu vou começar a assistir Rede Globo, vou começar a acompanhar, vou voltar a acompanhar futebol. Eu parei de acompanhar futebol não por causa de política nem nada, porque realmente o meu time foi rebaixado, né? Eu sou torcedor do Cruzeiro. Depois que o Cruzeiro foi rebaixado, eu parei de acompanhar mesmo. Não sei nem quem joga no Cruzeiro, não sei quem... Eu parei de acompanhar tudo de futebol. Vou voltar a acompanhar futebol, mesmo se o Cruzeiro não estiver na Série A, que é bem provável mesmo, né? Vou voltar a acompanhar futebol. Vou consumir muita Rede Globo, porque é a Rede Globo que vai me dar a sensação que tá tudo bem. Agora está tudo bem. O bem venceu o mal. Eu vou pegar essa sensação pra mim. Vou assistir o próximo BBB e vou mergulhar na Blue Pill e foda-se. É o que eu vou fazer. Vou literalmente comer o pão e assistir o circo. É o que eu vou fazer. Ano que vem tem Copa, vou torcer demais pro Brasil. Isso aí já vai, o Lula já vai ter sido eleito, né? A Copa vai ser no final do ano. É Brasil, o Brasil vai ganhar pra dar aquela sensação de agora vai dar certo, que a gente sempre tem, né? E é isso aí, é o que vai acontecer. E antes das eleições ali, né? No circo que vai acontecer, cara, vai ser muito bom. Eu tô doido pra ver um debate entre Lula e Bolsonaro. Só pra ver o climão. Só pra ver o caos. Negócio de... Os dois vão... Ah, pô... Genocida, tá, companheiro, tá, ladrão, não sei o quê. Mas eu quero ver a cara de pau. Eu quero ver as mentiras. Eu quero ver os caras na cara lavada mentindo pro povo. Ver ali o discurso, entendeu? Ver aquela coisa. Cara, eu sei que o Brasil vai se fuder. Eu sei que... Enfim. Mas também se o Bolsonaro ganhar, como é que ele vai governar? Primeiro, tem os interesses e tal, não sei o que, tudo mais. Mas também, o cara nesse primeiro mandato, que foi que veio mesmo assim, fudido. Todo mundo falou assim, porra, tô com o povo na mão. Ele podia ter feito um monte de coisa aí. E não fez e tal. Mas, cara, o que eu tô falando? Os debates, entendeu? Eu quero ver eu sei que o Brasil vai se fuder. Eu sei que vai ser mal. Mas eu queria ver, cara, só pra ver o caos. Eu vejo como se fosse um filme. Só pra ver o caos. O Bolsonaro passando a faixa pro Lula, cara. Que cena que deve... Assim...
a cena, imagina. Cara, enfim. É isso aí, meus brother. É aceitar, engolir seco, que o Lula vem aí de volta. Não vai ter como. E também, mesmo se não for eleito, já, cara, não tem. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É um STF, os senadores. Cara, não tem o que fazer. Os caras, se tivesse se mantido junto, mantido, tá, não precisa nem falar, foda-se também. Se os caras tivessem continuado junto desde o começo, esses oportunistas que colaram aí no Bolsonaro, e se elegeram, tipo João Dória, e aquele pessoal também do MBL. Nós não colamos no Bolsonaro, nós que fizemos o Bolsonaro. Tá, beleza. Se todo mundo dessa galera, vou falar aqui MBL, o João Dória. O Dória é PSDB, não tem muito o que fazer. Esse é o gênio dos caras mesmo, né? Mas, enfim, se tivesse no mínimo mantido ali um diálogo, cara, todo mundo tava bem agora de novo. E teria muita coisa avançada, na minha opinião. Agora, o próprio João Dória vai penar para poder conseguir se reeleger pro Estado. Provavelmente o Boulos vai ganhar. E, cara, é isso aí. O Brasil feliz de novo é o que vai acontecer. Eu quero isso aí, cara. Eu quero o Brasil feliz de novo. É como se você estivesse jogando um jogo e aí você tá jogando em casa. Você tá jogando em casa. A torcida tá te apoiando. Tá todo mundo a favor. Só que você tá perdendo de 7-1. Tá perdendo de 7-1. E aí você fala assim: eu queria ser alemão nessa porra. Eu queria ser alemão. Que aí você ia tá ganhando. Não, nada a ver com o que eu tô falando. A sensação que eu tô quando eu vejo as coisas hoje em dia é meio que a sensação de um... Eu acho que é a sensação de um suicida. De falar assim, não tem mais o que fazer. Então foda-se. E também entra uma coisa também, que é o Brasil. Eu não queria falar, eu queria fazer um podcast só sobre isso, mas eu tô sem ideia. Então provavelmente se eu ficar assim, eu vou fazer um podcast sobre isso, talvez eu nunca faça. Então eu vou falar logo. E cara, eu vou entrar na Blue Pill mesmo, assim, entendeu? Não vou fazer cagada, tipo. Mas eu vou começar a consumir coisa de mainstream, né? Artistas e tudo mais aí. Voltar a consumir artistas que... militantes e tudo mais, porque é isso aí, é o que tem pra fazer. Vou voltar, nunca curti. Vou curtir uns carnaval, uns Ivete Sangalo, curtir umas músicas aí de axé, entendeu? Uns funk. E é isso aí que eu vou fazer. Vou também
Só não vou dar a bunda, né? Que aí já é demais. Mas eu vou assistir o Big Brother. Big Brother 2022. Eu vou assistir. Tô lá. Big Brother 2022, eu vou. Não é que eu vou lá pra dentro da casa. Mas eu vou assistir. Vou acompanhar. Vou assinar o pay-per-view e vou mergulhar naquilo ali como se não tivesse mais nada no mundo exterior. Big Brother 2022. Estarei firme e forte com você. Futebol 2022. Vou saber tudo. Vou mergulhar no futebol também. E é isso aí que eu vou fazer, cara. Vou tomar a Blue Pill seca. Sem água, sem nada. Seca. Vai descer seca na garganta e eu vou engolir. E é isso aí que eu vou fazer. E é isso aí, cara. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. É Lula na veia e Bolsonaro na cadeia. O que eu falei, cara? Pelo amor de Deus. É isso aí que vai acontecer. Esse é o cenário. E eu vou tentar pegar um Minha Casa Minha Vida. Vou tentar pegar um Bolsa Família. Vou tentar pegar um auxílio, alguma coisa aí que eu conseguir. E vou tentar extorquir ao máximo o que eu puder do governo federal. De qualquer benefício que eu possa. Qualquer coisa. Porque é dessa forma que a banda toca. E 2026 é Lula de novo. Na cabeça, porque ele vai ter consertado o Brasil novamente. E é isso aí. Desistir jamais. Por que tem essa frase? Desistir jamais. Já desisti faz tempo. A alma do brasileiro, ela é essa que eu tô falando aí. O Brasil, você quer entender o Brasil? Olha pro Brasil. Mas pro Brasil mesmo. Pro Brasil. Não pro Bolsonaro, pro Lula, pro não sei quem. Pro William Bonner, pra Globo. Não. Olha pro Brasil, cara. O Brasil merece. O brasileiro merece a miséria. Ele merece, cara. Ele merece. Você já foi numa favela? Você já morou numa favela? Quando você vê você for numa favela assim, ou numa zona mais carente, uma coisa assim, você vai ter a oportunidade de ver como... Eu não tô sendo hipócrita. Eu já fui um desses na minha infância, na minha adolescência. Você vai ver a figura de alguns jovens. Não sei nem se existe isso ainda. Tô falando aqui, mas talvez nem existe mais. Hoje em dia é tudo celular, né? Mas ainda tem ainda. Você vai ver uns meninos amarrando uma linha num poste. Aí puxa aquela linha e amarra no outro. Naquela linha, ele vai colocar um negócio que chama cerol. Já ouviu falar? Claro que já. O cerol, ele é feito de vidro, né? Pó de vidro. Pega o vidro ali, vai batendo até virar um pó. Mistura com cola, tal, faz uma coisa. Tem uns que fazem com pó de pedra, um monte de coisa. Enfim. O objetivo daquela linha é cortar outras linhas, né? E todo mundo sabe que uma linha de cerol no pescoço de um motoqueiro é fatal. Agora eu te pergunto: o indivíduo
que bota uma pipa no alto com uma linha altamente cortante, que pode matar facilmente uma pessoa, um pai de família, ou seja lá quem for, pode matar um outro indivíduo. O indivíduo que pensa em fazer uma coisa dessa, primeiro, esses indivíduos não pensam, né? Mas eles sabem que pode fazer mal, todo mundo sabe disso. É macaco, sabe? E ele fala assim: tá, vou pôr a vida dos caras em risco aí, dos motoboys, né? Foda-se, eu quero é cortar outra pipa. O cara que usa cerol, pra ser bem claro no que eu tô falando, ele merece o esgoto a céu aberto. Ele merece o traficante. Ele merece apanhar da polícia. Ele merece não ter emprego. Ele merece ir no supermercado com salário mínimo e conseguir comprar metade da alimentação suficiente por um mês, necessária por um mês. Ele merece. Ele merece um governo que dá pra ele migalhas e fala que tá ajudando ele e ele vai voltar de novo porque ele merece. O cara que vê um caminhão tombado com alguma mercadoria, um caminhoneiro lá dentro, morrendo, ou muitas vezes morto já, e ele vai ali e rouba aquela carga, ele merece. Ele merece, cara. Ele merece. E aí você vai falar: ah, mas essas pessoas, elas são vítimas do sistema. Principalmente no caso das cargas, né? Porque elas não têm o que fazer, não têm dinheiro, então elas vão partir pra isso aí. Merece. Merece. Ah, merece. Eu fui num show do Whindersson Nunes em 2015, na cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Foi no teatro esse show. O Whindersson Nunes é uma figura popular, né? Público, ele abrange vários públicos, mas geralmente é um pessoal mais simples, né? Até porque ele faz ali a diferença do pobre, do rico, tá? Aquela coisa. Isso foi em 2015 não, 2016, tá? Corrigindo. Fui eu. Na época, eu estava com uma mulher. E nessa ocasião, ela tinha ido conhecer a minha cidade. A cidade da minha família. Teófilo Otoni, Minas Gerais. Teatro Vitória é o nome do teatro onde foi o show. Fomos eu, ela, um amigo e a namorada desse amigo. Compramos o ingresso com antecedência. Bacana. Os ingressos eram contados, então o teatro tinha, sei lá, 200 cadeiras, não sei. Eles venderiam 200 ingressos. Todos os lugares ali sentados, tinha espaço para todo mundo sentar. Bacana. Na entrada do teatro, eu só parei de falar porque eu tô imaginando a cena aqui, cara.
o pessoal se batendo, brigando, aquele povo suado, se degladiando, é assim que fala, sei lá, foda-se. Aquele pessoal se matando, cara, gritando e fazendo barraco. Aquelas mulher gordas com aqueles bração de merendeira. Ah, eu paguei o ingresso aqui! Eu paguei! Faltava tipo 1 hora pro show começar. Ainda não tinha aberto ainda pra entrar, né? O pessoal sentar ali. Eu vou ficar aqui na porta não, eu vou entrar! E balançando o ingresso, assim. Tem um vídeo no YouTube do Patati Patatá, na Bahia. E os caras não foram, fizeram uma farsa lá, o evento, uma coisa assim. Foi aquilo ali, literalmente. Só que tava tudo certo. Era barraco pelo barraco mesmo. Pra entrar, cara, teve uma hora que tava eu e meu amigo assim. E aquela briga feia. Aqueles povo tumultuado assim na porta, cara. Tipo assim, o cara, tava se formando uma fila organizada. Aí chegou uma galera, começou a furar a fila, entendeu? Começou a entrar no meio da fila ali. Aí já virou aquele tumulto e já acabou a fila do nada. E aí teve uma hora que meu amigo olhou pra mim e falou assim: pô, nós vamos ter que entrar no meio desse povo aí. E nós começamos a entrar no meio do povo assim, conseguimos passar e entramos pra dentro do negócio. Sentamos lá na cadeira, tá? Ficamos ali. Daqui a pouco começou o show, teve o show, tudo bem. Aí eu te pergunto: merece ou não merece? Merece, cara. Merece. Eu fui morar em Portugal quando eu tinha 7 anos de idade. Não sou boy, como diria seu Hernani Carreira. Minha mãe foi pra lá trabalhar de doméstica mesmo, entendeu? Não é nada de... Minha mãe, só contando a história rápida, né? Minha mãe e tal, só eu e ela no mundo. Pegou dinheiro emprestado. Não tinha dinheiro nem tinha dinheiro pra nada. Pegou dinheiro emprestado pra comprar a passagem, pra comprar as malas, pra chegar lá e ter um dinheiro e tal. Tinha uma amiga dela lá que ofereceu uma casa, um emprego e tal, pra ela ficar até se estabilizar. Então ela pegou esse dinheiro emprestado. Ela é minha tia. Com dinheiro emprestado, foram pra Portugal. Chegaram lá, foram trabalhar de doméstica. Babá, doméstica, cozinheira, cuidadora de idoso, essas coisas. Pagaram a dívida. E aí vieram buscar eu e a minha prima, né? Que é a minha tia e tal. E aí fomos morar em Portugal pra ter uma educação melhor, pra ter uma perspectiva de vida melhor, uma coisa assim. Então eu tive uma educação lá em Portugal. Foi assim, fiz só o primeiro ano no Brasil, depois fui pra Portugal. Quando eu saí do Brasil, primeiro aninho ali, né, do ensino fundamental, a gente chamava a professora de tia. Minha professora chamava Tia Gislane. Tia Gislane. Cheguei em Portugal, a professora Fátima. Professora Fátima. Depois acabei ali, fiz o terceiro, quarto. Entrei no 5º ano. Chama Básico 1 lá em Portugal. Ensino Básico 1. Não, Ensino Básico 2. Ensino Básico 1 é do primeiro ao quarto. 5º e 6º é Ensino Básico 2. E depois 7º, 8º, 9º. Aí lá é 10º, 11º, 12º, né? Assim que eles falam. Aí já é ensino secundário.
né? Que seria tipo o ensino médio do Brasil, só que é diferente porque começa no 7º. É meio, enfim. Quando você entra na escola básica 2, né? Ensino básico 2, que é da 5ª série pra frente, você chama o professor de, pelo menos lá nas escolas, pelo menos na cidade que eu morava, era professor ou sotor, que eles falavam, sotor. É tipo assim, uma abreviação para senhor professor, né? É assim que são tratados os professores lá. E você não pode falar do professor como... Você não pode tratar o professor por tu. Por exemplo, você fala com seus amigos, lá eles falam tu, né? Eles não falam você. Então, por exemplo, tu vais... Tô falando aqui tu vai, mas tipo em português do Brasil, mas enfim, com sotaque brasileiro, né? Ah, tu vais fazer isso. Tu foste tal lugar. O tu, né? Lá, você não trata um professor por tu. Você trata o professor por senhor. Por exemplo, professor, o professor pode me ajudar com essa questão aqui? Professor, o professor vai marcar a prova? Professor, o professor já corrigiu a prova? É tipo como se fosse o senhor, né? Se você chamar um professor de tu, ele se ofende pra caralho. Mas se ofende mesmo. Só pra vocês terem uma ideia, um colega meu de turma, ele teve uma advertência, foi pra diretoria. Isso acho que no 8º ano, uma coisa assim. 7º ano. Ele foi pra diretoria porque a gente tava na sala. Aí a professora perguntou alguma coisa, tipo assim... Eu não sei o que foi, mas foi sobre outro professor. Vou dar um exemplo, que foi assim. A professora de história perguntou assim: quem é o professor de matemática de vocês? Tipo assim. Aí esse garotinho pegou e respondeu assim: a Isabel. Aí a professora falou assim: a Isabel? A Isabel? Ela é o que sua? A Isabel. Ah, ela é professora de português, de matemática. Aí ela falou: tá, mas você não trata uma professora por... Eu não sei como é que ela falou lá, tipo, o termo lá. Você não trata a professora por tu. É a senhora professora Isabel. Ah, desculpa. Não, você vai... Mandou pra diretoria por falta de respeito com o professor e tal. Era uma disciplina na escola. Isso aí, escola pública. Escola de tipo assim, moro em Portugal, não era boy não. Nós era fudido. Escola, tipo assim, escola de pobre, entendeu? Só que era uma escola boa. Como eu acho que a maioria lá, não sei, né? Só fui nessas. Aí eu cheguei. Teve uma ocasião na minha vida que eu vim morar no Brasil, né? Aí teve uma ocasião da minha vida que eu tive que morar no Brasil. Cheguei no Brasil. Eu sei que é um país tropical. Mas tava todo mundo de bermuda e chinelo na escola. Falei, porra, top demais. Depois desse dia pra frente, eu só fui pra escola de bermuda e chinelo. Melhor coisa do mundo. Bacana. Entrei na sala. Hoje vai ter aula de matemática com o Marcelo. Marcelo é meu professor. Lá na escola Bem-vinda. Não, escola Bem-vinda lá em BH, Belo Horizonte. Hoje nós vamos ter aula com o Marcelo. Aí chega o Marcelo na sala de aula. Aí um aluno: ô Marcelo, você vai fazer a prova hoje? Eu olhei assim e falei: caralho,
Caralho! Olha o Igor lá do Flow Podcast. Caralho, o cara chama o professor pelo nome. Aí eu pensei, porra, esse cara deve ser tipo... Porque o cara era novo, esse Marcelo. Eu lembro desse dia assim, claramente na minha cabeça. Eu falei, não, esse cara deve ser novo. Tipo assim, deve dar liberdade pros alunos e tal. Um professor velho assim, de idade, não vai aceitar uma coisa dessa. Chegou um professor de geografia. Cida. Ah, agora é a aula da Cida. Chegou a Cida, uma senhora, cabelo meio grisalho e tal. E aí, é Cida. A professora de geografia é Cida. Ô Cida, apaga o quadro ainda não? Tô copiando ainda. E, porra, ali, cara. Ali eu falei assim, merece. Merece porque não tem um senso de hierarquia. A primeira coisa que você tem contato com o mundo, assim, digamos, o primeiro lugar que você tem contato com o mundo da forma que ele é a escola. Porque você tá na sua casa ali, onde todo mundo te ama, onde você é especial, onde você é bonitinho, onde você é engraçadinho. E aí te joga na escola. E é ali que você tem o primeiro contato com o mundo real, né? E ali é onde você deve aprender coisas, não só geografia, história, fórmula de Bhaskara. Não. É ali que você aprende como o mundo funciona. E se você já aprende dessa forma, cara, você não deve respeito ao mais velho que te ensina, ao que é mais velho que você, que tem mais experiência que você, que sabe mais que você, que tá ali pra te ensinar. Você não tem respeito com esses caras, você não vai respeitar ninguém. Você não vai respeitar ninguém mais. Você não vai respeitar a lei. Você não vai respeitar o outro. Você não vai respeitar mais nada. Porque você não respeita nem a primeira figura de autoridade depois dos seus pais que você tem contato é o professor. E se você não respeita o professor, você não vai respeitar mais ninguém. Você não vai respeitar o outro. Você não vai respeitar... Você entendeu? E aí eu tô falando isso aí... Eu acho que o meu público 100% é brasileiro. Pra vocês eu tô viajando, com certeza. Você tá falando, porra, o que esse cara tá falando? O que tem a ver chamar os professores pelo nome? Toda vida eu chamei o professor pelo nome. Esse cara tá louco. Como é que você chama a sua mãe? Você trata a sua mãe, sua avó por você? Porque hoje em dia tá bem comum, inclusive. Minha irmã mais nova, por exemplo, chama minha mãe de você. Eu chamo minha mãe de senhora. Eu chamo meu pai de senhor. Meus irmãos chamam meu pai de você. Então talvez seja uma coisa de geração. Não sei. Minha mãe, por exemplo, é a mesma mãe. Por que minha irmã chama ela de você e eu chamo da senhora? Não sei. Mas eu acho que a forma que você chama as pessoas mostra o respeito que você tem por elas. E a forma que a sociedade trata seus professores mostra também o respeito que a sociedade tem, no caso, as crianças e adolescentes têm e vão ter pela própria sociedade, né? Pela própria sociedade. Tô falando muita merda, né? Enfim, é quadro devaneios, é pra falar merda mesmo. Tem um podcast aí que eu fiz sobre voluntariado. Toma água aqui. Eu fiz sobre voluntariado. Que eu digo que a escola é o templo da sociedade. Né? Não nessas palavras, agora eu tô falando mais bonito. Mas é isso aí, a escola é um templo.
Foi o que eu falei lá. Então, pensa que a escola é o templo da sociedade, igual eu falei agora. Da mesma forma que você vai na igreja para se aproximar de Deus, a escola é o templo que te aproxima da sociedade em geral. Da sociedade que você vive. A escola sendo um templo, e você pensando nas escolas brasileiras, que são o templo da sociedade, que é onde você vai aprender a conviver em sociedade. Primeiro você vai ser lavado, né? Seu cérebro vai ser lavado, mas isso aí em qualquer escola. Estados Unidos, Japão, Coreia do Norte, Brasil, Cuba, Inglaterra, qualquer lugar, seu cérebro vai ser lavado. Porém, tirando essa lavagem cerebral, a parte do comportamento, ela começa a ser moldada na escola. A escola sendo o templo da sociedade, imagina a sua escola, principalmente pública, né? Principalmente pública. Se você estudou em escola particular, aí você pagou para entrar no templo. Mas enfim. Não que a pública também você não tenha pago, né? Em imposto. Vocês entenderam. Tô falando assim que a pública você tem... Você vê o povão, né? Você vê o povão ali. O eleitor médio do Bolsonaro e do Lula. Voltando ao início do podcast, né? Bom, sendo a escola o templo da sociedade, pense nas suas escolas como prédio mesmo, a parte física. Primeiro, esses templos são bem cuidados? Agora pensa no campo das ideias. A forma com que as coisas acontecem. Não estou falando que escola do exterior, escola dos Estados Unidos, Inglaterra, não estou falando que é mil maravilhas, que não tem bullying, que todo mundo se ama e todo mundo se abraça. Não. Porque na sociedade também não é assim. Na sociedade, na vida real, no mercado de trabalho, nas relações, não tem bonzinho, todo mundo se ama. Tem filho da puta. Tem gente que quer subir em cima dos outros. Tem gente mau caráter. Da mesma forma que na escola. A escola é um reflexo. Mas você olha pra escola... Perdi a linha do raciocínio. Eu acho que a escola é importante pra caralho. Da mesma forma, Platão, olha eu citando Platão aqui no alto da minha intelectualidade. Platão diz na República que a música do povo descreve ele. A música que o povo... Uma coisa assim. Né? Eu acho também que as escolas falam pelo seu povo. Você quer entender uma sociedade? Vai numa escola. E quando eu digo que na escola brasileira, em geral, ela não ensina o cidadão. Antigamente tinha aula de ética e moral, já não passou longe hoje em dia. Não ensina mais a ser cidadão, não é mais um templo da sociedade.
a escola é um reflexo da sociedade. Então, não é a escola que ensina o cara a ser pau no cu, a olhar só pro seu nariz, a pensar só nos seus... pensar só em tirar vantagem das coisas. Não é a escola que ensina isso aí pro cara. Mas a escola não ensina o contrário. Empatia. Não é isso não. A escola não ensina o senso de comunidade. E nem as pessoas em geral têm esse senso de comunidade. Tô falando de escola também. Universidade, não vou nem falar. Mas na escola, que é que todo mundo vai, né? Universidade tem uns que não vão e tal. Como eu, por exemplo. Só pisei lá e depois saí fora. Então, é na escola que o cidadão deveria ter contato com isso aí. E a comunidade, como pagadora de impostos e tudo mais, também deveria cuidar das escolas. Já falei isso aí no podcast do voluntariado, vou repetir e aprofundar um pouquinho mais. As escolas, sendo o templo da sociedade, ela tinha que ser cuidada pela sociedade, não somente pelo Estado, até porque vira massa de manobra facilmente para a manutenção do poder, né? Então, eu acho que as escolas deveriam ser cuidadas pela sociedade. Não tô falando para juntar, montar um sindicato, montar um coletivo. Não, cara. É você ter um filho e você querer se aprofundar ali naquela escola. Você botar um filho na escola, mesmo que seja pública, não interessa. Você tem um filho, você tem um irmão, você tem um sobrinho, uma pessoa próxima que você quer ver bem e que é o futuro ali da geração, porque é assim que a vida se dá, né? Os mais novos são o nosso futuro. Você tentar entender aquela escola, né? Tentar fazer alguma coisa para melhorar de alguma forma. E sei lá, tem muita coisa que a escola não ensina na grade curricular, mas que pode ser colocado como disciplina, como é que fala? Extracurricular, né? De outras formas também. Essas coisas de ética e moral e tudo mais não existe mais, né? Dentro da disciplina. Mas, como sendo templo da sociedade, fazendo uma comparação com a igreja, por exemplo. Tô falando de sociedade aqui, tô falando de vida em sociedade, em civilização, né? Que é o que trouxe a gente até aqui. Se você é de esquerda, se você é de direita, se você é de terceira posição, não interessa. Todo mundo tem em comum acordo que a vida em sociedade, se juntar em uma comunidade, por mais que uns achem que o indivíduo sozinho é melhor, mas tudo que existe hoje em dia, pelo menos, nem que você queira mudar o sistema, mas hoje a gente vive numa comunidade, numa sociedade, existe isso aí, existe e sempre vai existir. O ser humano é um ser que foi feito para viver em comunidade. Se você quiser se isolar no meio do mato, aí beleza. Eu também queria. Mas ainda assim você vai viver em algumas coisas. Você ainda vai precisar da sociedade para algumas coisas. Porque
Você não vai produzir 100% do que você consome. Vai precisar de um remédio, vai precisar de roupas e tudo mais. E aí dentro entra a comunidade, trabalho, tal, não sei o que, dinheiro e tudo mais. Enfim. O que eu quero fazer analogia com a escola, sendo o templo da sociedade, seja ela de esquerda, de direita, comunista, capitalista, nazista, a escola é o templo da sociedade. Ponto. Fazendo uma analogia à igreja, que é o templo de Deus. Quantos artistas, cantores aí, músicos e tudo mais, aprenderam a tocar violão, a cantar dentro da igreja? Vários. Só de cabeça aqui eu sei que o Justin Bieber era da igreja. Só lembrei do Justin Bieber. Mas tem um monte, cara, tem um monte. Sendo a escola o templo da sociedade e a igreja o templo de Deus, o Justin Bieber, por exemplo, ele tava cagando pra Deus. Não sei, mas eu, como uma criança, qualquer criança tá cagando pra Deus. A criança não tá muito ligando pra Deus. Os que falam que tá ligando é porque o papai ensinou a rezar o Pai Nosso. Criança não tem conceito do que é Deus ainda. Ele aprendeu a tocar um violão ali. Então a igreja atraiu nele o interesse pela música. Estando naquele ambiente ali por causa da música, ele não foi por causa de Deus. Eu tô botando minha mão no fogo, que eu nem conheço o cara, mas eu sei que não foi. Ninguém vai assim, novo. Você vai pra igreja, sei lá, talvez sua mãe é da igreja, seu pai é da igreja, enfim. Aí você vai ali e você acha um interesse. Pô, música, legal. Vou aprender a tocar violão. Você vai aprender a tocar violão pra tocar no louvor da igreja, né? Aí você vai nos ensaios. Você vai nos cultos ou nas missas, seja lá o que for, pra tocar e tal. Você vai estar no templo de Deus. Assim como a escola é o templo da sociedade. Você vai estar no templo de Deus. Dentro do aprendizado da arte, seria ali um violão, um piano, uma bateria, um canto. Você vai absorvendo coisas sobre Deus. Nas músicas, nas palavras, nas pregações, nas missas, nas coisas. Você vai absorvendo aquilo ali. Por mais que depois você saia da igreja e vá seguir uma carreira de outra coisa e tal, você conseguir absorver aquilo ali. É o que pode acontecer se a comunidade trabalha de forma efetiva na escola, que é o templo da sociedade. Escola pública, principalmente. Você está muito esquerdista, está muito comunista, esse papo meu, mas você pode dar uma aula de inglês voluntariamente. Você pode dar uma aula de violão voluntariamente, uma aula de piano voluntariamente, uma aula de qualquer coisa. Qualquer coisa você pode ensinar. Se você sabe alguma coisa, você pode ensinar. Você é mecânico, você pode chegar numa escola ali e arrumar um rapazinho ali de 16 anos, 15 anos, 14 anos pra te ajudar na oficina. E você dá um trocadinho pra ele ali e tal. E dentro disso aí, você tenta ensinar um pouco de ética e moral pra ele. Um pouco de vida em sociedade. Ah, mas não é meu filho, eu tenho a obrigação de ensinar os meus, os outros que se foda. Então você não aprendeu também.
E realmente você não vai ter nada pra ensinar. Nós temos que cuidar das nossas escolas. Nós temos que cuidar das nossas escolas. A sociedade. Tem que cuidar da escola, porra. Não é deixar na mão do Estado, não. Seja ele qual for. E seja também você quem for. Tem que cuidar da escola. Da juventude. E mandar as Red Pill doutrinar pro fascismo. Tem que ensinar ética e moral pra essas crianças, cara. Porque o professor lá comunista não vai ensinar. Entendeu? Sei mais o que eu falo, não. Já tô cansado de falar. Você também já deve estar cansado de ouvir. Se você chegou até aqui. Tem o quê? Caralho, tem 1 hora já. Esse foi o quadro Devaneios. Não vai doutrinar ninguém pro fascismo, tá, pessoal? É só brincadeirinha saudável. Esse foi o Carlos França Podcast. Vou pedir pra se inscrever no canal aí, por favor, se você ouviu até aqui. Só pra eu saber que tem alguém ouvindo, porque o YouTube, eu fiquei um tempo sem gravar, o YouTube desinscreveu meus inscritinhos, que eu já tinha poucos. Ainda desinscreveu a galera. Muito provavelmente eu vou estar falando sozinho aqui, que ninguém vai ver esse podcast. Mas é isso aí. Muito obrigado. Valeu. Fica bem. Tchau.